Como ter discernimento espiritual? Você já se perguntou por que tantas pessoas hoje estão sendo enganadas por falsas doutrinas e falsos profetas? Por que alguns cristãos parecem enxergar claramente o que vem de Deus, enquanto outros caem facilmente em armadilhas espirituais? O discernimento espiritual é uma das maiores necessidades da igreja nos últimos tempos. E hoje nós vamos compreender, à luz da Bíblia, como desenvolver esse discernimento essencial para não sermos enganados. Antes de continuarmos, se essa mensagem tocar o seu coração, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa crescer no conhecimento da palavra e no discernimento espiritual. Assim, mais pessoas serão alcançadas pela verdade. Mas antes de nos aprofundarmos nesse assunto tão importante na nossa caminhada cristã, quero te dar uma dica. Se você tem interesse em aprender a fazer vídeos como esse ou quer ter uma renda extra online e honesta, na descrição do vídeo tem 2 links com dicas que poderão te ajudar muito. Agora, vamos ao assunto principal deste vídeo. Discernimento espiritual é a capacidade de distinguir o que vem de Deus e o que vem do inimigo. É mais do que sabedoria humana. É uma revelação do Espírito Santo que permite ao cristão enxergar com clareza o que está oculto aos olhos naturais. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, disse: "O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente." Ou seja, sem o Espírito Santo, é impossível discernir a vontade de Deus. Em Hebreus capítulo 5, versículo 14, está escrito: "Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal." O discernimento espiritual se desenvolve pela prática da obediência à palavra e pela intimidade com o Espírito Santo. O teólogo Charles Spurgeon dizia: "Discernimento não é saber a diferença entre o certo e o errado, mas entre o certo e o quase certo." Essa frase resume perfeitamente o desafio espiritual de nossos dias, porque muitas mentiras estão disfarçadas de verdade. Jesus também advertiu em Mateus capítulo 24, versículo 24, "Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos." Sem discernimento, até mesmo os que parecem firmes podem ser enganados. O discernimento e o Espírito Santo. O discernimento é um dom do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, onde Paulo menciona o dom de discernir os espíritos. Ele é dado para proteger a igreja e fortalecer o corpo de Cristo. Em João capítulo 16, versículo 13, Jesus prometeu: "Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade." Ou seja, é o Espírito Santo quem nos guia e nos revela o que é verdadeiro. O discernimento espiritual não nasce de opiniões, mas da revelação do Espírito Santo na mente e no coração do crente. Ele fala através da palavra, e quanto mais conhecemos a Escritura, mais sensíveis nos tornamos à sua voz. Como desenvolver o discernimento espiritual? 1. Ter intimidade com o Espírito Santo. A comunhão com o Espírito Santo é essencial para compreender as coisas espirituais. Paulo diz em Romanos, capítulo 8, versículo 14, "Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus." 2. Conhecer profundamente a palavra. Em Salmo 119, versículo 105, está escrito: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu." Então, sabendo que o discernimento espiritual é um dom dado pelo Espírito Santo, e que também devemos nos aprofundar em conhecer a palavra de Deus.
Pois ao enfrentarmos demônios e situações onde envolve o mundo espiritual e pessoas usadas pelas trevas, usaremos o dom e a palavra de Deus para enfrentarmos as trevas. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, quando Jesus, cheio do Espírito Santo, depois de 40 dias de jejum, foi tentado por Satanás. Jesus respondeu a Satanás usando a palavra de Deus. Não queira enfrentar as trevas usando apenas o seu intelecto e força física, pois essas armas no mundo espiritual não têm poder algum. 3. Ou seja, você deve ter uma vida de oração e jejum. A oração e o jejum nos torna sensíveis à voz do Espírito Santo. A palavra ilumina a mente e o coração. 3. Ter vida de oração. A oração nos torna sensíveis à voz do Espírito Santo. Como ensina A.W. Tozer, o homem que não ora é como um soldado sem armas. 4. Ser humilde para aprender e obedecer. O discernimento não é fruto de arrogância, mas de submissão a Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 6, nos lembra: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Conclusão. Vivemos dias de engano, e somente os que têm discernimento espiritual conseguirão permanecer firmes na verdade. Não basta conhecer a letra, é preciso ouvir a voz do Espírito Santo e viver segundo a palavra. Discernimento é o escudo dos fiéis e a bússola dos sábios. Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa aprender sobre o discernimento espiritual. E lembre-se, sem o discernimento do Espírito Santo é impossível permanecer firme na verdade.